Graça e paz a você, meu querido discente, aqui do nosso curso Pregadores em Chamas. Eu sou o professor Jaderson e hoje nós vamos dar continuidade ao primeiro módulo. O primeiro módulo repousa sobre aquilo que o pregador em chamas ele já deve conhecer ou deve entender para que ele possa se tornar um bom pregador das verdades celestiais. Então, após a vinheta, nós vamos falar sobre o Anagaluton Principes. Bem, essa questão de Anagaluton Principes é o princípio de analogia. Nós vemos isso no livro de Geraldo Lopes, Patrística Pré-Nicena, que é tratando acerca da patrística, como os pais da igreja desenvolviam a sua teologia, e principalmente a sua questão das suas homilias, as pregações. Pré-Nicena porque é antes do concílio de Nicéia. Calbart, no livro Introdução à Teologia Evangélica, na página 18, ele vai dizer algo bem interessante em relação a isso. Ele fala o seguinte: em relação à teologia, a ciência bíblica ela é modesta e também é simples, porque essa logia da palavra teologia, na verdade, é uma analogia que reflete o caráter humano das questões que ele chama de especulação. O que é isso? Ele está dizendo que a Bíblia ela é simples sem ser simplória. Ela é simples porque aqueles valores, as literaturas bíblicas, ela parte de um pressuposto de analogia. O que é analogia? Analogia, biblicamente, é fazendo uma comparação com as coisas reais ou até mesmo abstratas para mostrar algumas verdades teológicas. Por exemplo, quando Davi diz o seguinte, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa ante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei para todo sempre na casa do meu Deus. Quando Davi ele fala em questão que Deus é o seu pastor e nada vai lhe faltar, é porque Davi, por analogia, como ele também era um pastor de ovelhas, ele está falando isso enquanto ele tramitava pelo deserto do Sinai, sabendo que Deus é um Deus de providência. Ele está dizendo que ele, como ovelha do pasto desse Deus tão maravilhoso, ele vai dizer que ele se sente como essa ovelha, que nunca vai faltar nada, que vai deitar ele em verdes pastos, assim como Davi fazia quando era jovem, antes de assentar no trono, tomando conta das ovelhas do seu pai, que é Jessé. A Bíblia também mostra várias coisas sobre a questão de analogia. Dentro do corpus paulino, a gente vê a analogia que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 em diante, que diz o seguinte: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. A palavra ali, ministro de Cristo, é na palavra hipereta, que é uma analogia a um homem que é condenado à morte, que está no terceiro vagão das galeias romanas, lá embaixo. Porque a igreja em Corinto estava glamoralizando as pessoas, abarcando dentro do seu corpo doutrinário as questões dos filósofos, fora do quadrante da igreja. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, tinha muitos filósofos, no caso sofistas, que cada um tinha a sua realidade. Aí Paulo, por analogia, ele vai dizer que o ministro de Cristo nada mais é do que uma pessoa que está lá no último vagão, que não precisa aparecer, porque as pessoas da igreja estavam glamoralizando Paulo, Apolo, Pedro de forma errônea. Por isso que Paulo faz uma pergunta retórica dizendo: porventura morreu Paulo por vós? Por analogia, Paulo está respondendo e dando materialidade para resolver alguns problemas que estão acontecendo dentro do seio da comunidade em Coríntio. Outras questões análogas, por exemplo, João capítulo 8, verso de número 12. E a gente vê também isso claramente, essa questão dessa analogia. Veja o que é que a Bíblia diz claramente: e disse-lhe Jesus mais uma vez: eu sou a luz deste mundo, quem me segue não andará em trevas, porque tem a luz deste mundo. Veja, Jesus está fazendo analogia, porque a luz ela dá direcionamento, ela amplia as coisas, ela demonstra as coisas como realmente é. Ele está falando só uma questão de analogia, está fazendo uma comparação simples. Veja só, pregador, nós, enquanto pessoas que trazemos as verdades de Deus, nós devemos, além de trazer as questões
que estão dentro da Bíblia, nós também devemos fazer isso no nosso dia a dia. Por exemplo, você pode ir no Lava Jato. Quando você chega no Lava Jato, você tem um carro, o seu carro está totalmente sujo. Depois que ele sai daquele Lava Jato, ele sai totalmente limpo e até mesmo mais cheiroso. Nós podemos fazer um princípio de analogia em relação à nossa vida cristã e à pessoa que tem um encontro real com Jesus. Que Jesus, ele tem o mesmo poder com o seu sangue de poder purificar a nossa vida da mesma maneira que um lava-jato pode deixar um carro totalmente limpo. A Bíblia mostra isso claramente em várias questões. O grande problema na Anagoluton Principes é quando existe a questão da superinterpretação, que é isso que acontece com muitas pessoas quando vão pegar alguns textos bíblicos. O erro crasso e mais consuetudinário, quer dizer, mais comum, a gente vê em Isaías capítulo 40, verso 29 em diante, que diz o seguinte: faz forte o cansado, multiplica as forças do que estão sem nenhum vigor. O profeta Isaías vai dizer isso. O jovem corre e cansa, e os mancebos certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão suas forças a cada dia, terão asas como águia, correrão e não se cansarão, e andarão e não se fatigarão. O grande problema que existe aí dessa superinterpretação, quem fala isso é no livro Introdução à Interpretação Bíblica, da Thomas Nelson, editado em 2017, de Robert E. Burry Jr., William Clay e Craig Bomberg. A superinterpretação, o texto está dizendo de renovar as forças, de ter asa como águia, no sentido de voar alto. Essa é a ideia que está o texto. Mas algumas pessoas, dando uma superinterpretação, vão falar sobre as questões de algo que acontece com as águias, de quebrar o bico, de tirar as penas, e isso não está em relação ao texto. A única coisa que o texto está dizendo é porque pessoas que viram o primeiro templo estão retornando depois do cativeiro da Babilônia, já são pessoas que já têm uma idade avançadas, mas mesmo assim, por esperarem em Deus, eles têm forças para voarem, no sentido de voar alto, de forma altaneira, porque eles têm esperança em Deus. Nós devemos ter esse cuidado quando a gente for fazer a nossa homilia e observar os textos bíblicos. Lembrando aquilo que o doutor Luiz Saião, hebraísta, um homem de um cabedal intelectual elevadíssimo, ele diz o seguinte: o texto, quando ele fala de hermenêutica, deve ser lembrado como ele deve ter sido recepcionado pelas pessoas e a intenção do autor, para que a gente não possa cair nesses erros crassos de Anagoluton Principes. É isso mesmo, dessa analogia, para não ser de forma exacerbada e a gente observar no texto aquilo que não está no texto. A gente deve ter cuidado com essa questão do Vox Dei. Eu tive um professor, logo nos primeiros anos, nas primeiras aulas de teologia, ele dizia o seguinte: vocês devem tomar muito cuidado em suas homilias. Por quê? Porque existem várias pessoas que estão escutando. Se tiver uma pessoa, se você errar, você errou uma vez. Se tiver 10, você errou 10 vezes. Se tiver 30 pessoas, no caso, você errou 30 vezes. Então, nós devemos ter esse cuidado com relação a isso, principalmente o texto, sem muitos, digamos, floreios, como Calbato vai dizer na proclamação do Evangelho, naquele livro, naquele opúsculo que ele fala sobre pregação, e você deve ter muito cuidado com isso. Então, meu querido irmão, você que está aqui no nosso primeiro módulo Pregadores em Chamas, não esqueça de continuar tendo esse avanço com essa periodicidade. Você está estudando para que você se torne um pregador em chamas. Deus está lhe dando essa oportunidade para que você cresça, como diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo módulo do curso Pregadores em Chamas.